Fala DevPro, tudo bem? Eu tô interrompendo aqui a gravação para te dar uma notícia super importante e eu garanto que você vai curtir. A sua grande oportunidade de entrar para a área de programação voltou. Estão abertas as inscrições para a 6ª edição do evento Jornada Rumo à Primeira Vaga. Se você não sabe ou não conhece o que é a jornada, eu vou te explicar agora. A Jornada Rumo à Primeira Vaga é um evento online, ao vivo e totalmente gratuito, onde eu vou te mostrar, através de um plano claro e simples, como conquistar a sua primeira vaga como programador em menos de um ano, mesmo que você esteja começando do zero. As aulas vão acontecer ao vivo, às 20 horas da noite, no meu canal do YouTube, dos dias 21 a 24 de março. Então, se você quer conquistar a sua primeira vaga com programação, você não pode perder essa oportunidade. Faça a sua inscrição em rumoaprimeiravaga.com.br ou vá no primeiro link da descrição desse vídeo. Então é isso, olha, não vai dar mole, não corra o risco de ficar de fora. Eu já vi muita gente ensinar a programar. Agora, ensinar a conquistar a primeira vaga com programação é só aqui que você vai encontrar. Então, te aguardo para o dia 21 para a nossa primeira aula do evento. Até mais e tamo junto. Está no ar o episódio de número 114 do nosso querido podcast DevPro. Hoje eu vou compartilhar com você um bate-papo que eu tive com a Luma Rodrigues. Ela é engenheira mecânica, estava no estágio, mas acabou caindo de paraquedas na área de programação. Esse bate-papo que a gente teve rolou no dia 25 de março, no 5º evento da jornada Rumo à Primeira Vaga. Mas como é que será que foi essa transição? E o que será que fez ela se apaixonar por programação? Eu vou te confessar que é muito bom ver as mulheres participando cada vez mais dessa área maravilhosa que é a área de programação. Esse papo tá simplesmente imperdível e você não pode perder. Então, confira aí o nosso episódio de hoje. Boa noite, meu querido e minha querida DevPro. Estamos aqui ao vivo para o nosso Fala DevPro. Hoje a gente vai conversar com a Luma Rodrigues. A gente vai saber um pouquinho da história dela. Ela que começou ali acanhada, achando que não ia dar para conseguir a primeira vaga. E aí a gente vai descobrir o que aconteceu aí na jornada dela. Obrigada, Renzo. Boa noite, pessoal. Tô bem, né? Tô bem nervosa para a entrevista, mas daqui a pouquinho passa. Tá certo. E relembrando aqui, se o mote, né, do evento é justamente o rumo à primeira vaga, então só pra gente, digamos, formalizar aqui, Luma. Luma, você conseguiu a sua primeira vaga, minha querida Luma? Sim, consegui a primeira vaga. Maravilha, maravilha. Mas vamos agora, deixa o final, a gente vai saber como é que ela chegou nessa vaga, vamos retroceder um pouquinho aqui na história. E eu queria entender quem aí é a Luma, contar um pouquinho de quem é a Luma e também como é que a Luma decidiu, de repente, investir nessa carreira de tecnologia, mas saber um pouquinho sobre você e como é que você decidiu aí investir nessa carreira, que de vez em quando a turma fala que não, só tem homem lá, e o pessoal, e de repente a menina fica um pouco acanhada de chegar nessa área. Diz aí como é que a Luma decidiu, então, ir para essa área que de vez em quando a turma acha que é só homem que programa. Assim, na verdade, para mim é como se eu tivesse caído meio de paraquedas, porque eu comecei estudando engenharia e aí lá eu tive um pouquinho de programação, mas na época eu não gostava nem um pouco de programação. Eu passei assim, raspando, aprendi para passar, né? E aí... Conheço muito. Qual a engenharia, Luma? Qual a engenharia? Engenharia mecânica. Mecânica, legal. E aí, quando eu fui fazer estágio, né, não só no estágio, mas também numa equipe que eu participei na faculdade, eu precisava programar. Então, a todo tempo, né, eu precisava fazer e eu ficava, meu Deus, eu não gosto muito, né, mas tem que fazer, vamos fazer. Mas quando eu fiz estágio, eu comecei a gostar de programar, sabe? Comecei a fazer aquilo ali todo dia. E foi uma coisa que eu acabei me envolvendo bastante e gostando. Era o que mais me dava alegria lá de fazer, né? Era programar. E o estágio era engenharia mecânica mesmo, no caso, é isso? O que era o estágio? Sim. Eu fazia estágio no Instituto de Pesquisas da Marinha, lá no Rio, né? E eu trabalhava com o pessoal de sonar, então eles precisavam de alguém para programar lá e tal, então eu trabalhava com isso lá com eles. Sonar? Não era, por acaso era aquele projeto do submarino atômico lá ou não? Na verdade, a gente trabalhava com
um equipamento que tinha no navio, na verdade, que era arranjo de microfone. Eu trabalhava com acústica, né, que é da engenharia mecânica, e aí aliado a isso, né. Então, e é engraçado que eu também não gostava de acústica na faculdade, né, então era acústica e programação que eu passei a gostar por causa disso, né. Tinha um professor meu que falava assim, se tenho o que fazer, então gosto do que faço, né? Que ele falava. Então ele falava, ó, você sai fazendo, você fica bom e aí você passa a gostar. Depois que você conhece as matérias, às vezes acontece. Você passa a conhecer melhor e aí você fala, pô, até que era bacana. Eu passei pelo mesmo com análise e complexidade de algoritmos. Eu achava que era só a galera de Olimpíada de informática e etc. Eu falava, nossa, aí tá demais, né? E aí depois, quando eu tive que estudar para fazer os processos seletivos, aí eu passei a gostar também. Mas então aí nasceu um pouco aí essa... Então vamos dizer que a vontade não nasceu, meio que ela surgiu meio de forma obrigatória na sua matéria obrigatória na faculdade e no seu estágio que você, então, precisou utilizar programação para resolver o quê? De repente, aquelas equações de acústica para conseguir ter a forma de detectar. Porque sonar, em geral, é para detectar embaixo d'água, né? Para detectar submarino quando é para guerra, né? Ou detectar ali, acho que é alguma fundo rochoso, alguma coisa do gênero. Eu não sei para que você fazia. Se você não puder falar também, né? Vai saber, né? Não precisa se detalhar. Mas era isso que... Basicamente era isso, né? Eu tinha que fazer o algoritmo para detecção. Assim, eles já tinham e trabalhavam com isso, mas eu, como estagiária, estava fazendo outro trabalho com isso também. Então, meio que eu estava aprendendo com eles a fazer esse algoritmo, né? A trabalhar com isso. E, na verdade, a minha vontade de trabalhar com programação não nasceu daí. Eu comecei a ter mais contato aí, né? Mas eu ainda pensava em trabalhar como engenheira mesmo. Mas aí eu fui... Assim, meio que você vai, né? Se você se forma e você pensa, pô, agora eu estou empregado, né? Vou conseguir um trabalho de engenharia. E não é bem assim, né? Então eu fiquei um tempinho tentando, mesmo ainda na faculdade, né? Quando que era isso? O ano do estágio? Só para ter uma ideia de cronologia? Foi final de 2018 e eu me formei no mês de 2019, né? Entendi. E aí eu fiquei esse período procurando trabalho, né? Só que na área de engenharia. Só um momento, eu só estou tentando recapitular porque você falou, se formou no meio de 2019, então foi logo, começou a pandemia, você se formou praticamente. Assim, passou 6 meses, aí começou o início de 2020, né? Então, ano passado também já não tinha muito, era 2020, assim... perdão, verdade, perdão. Passou 6 meses ainda, né? Isso. Entendi. Aí eu fiquei esse período, né? E aí eu conheci o Python Birds por um amigo meu, né? O Guido, que ele fez o curso, né? E ele conhece você também. Isso eu ia perguntar, né? Eu tava até aqui já, como é que você me conheceu? Então foi através do Guido? Isso. Um abraço, Guido, se você estiver assistindo. Aí ele me apresentou porque eu falei com ele, eu tô me interessando por Python e tal, e aí eu fiz o Python Birds, né, e aí eu sempre ia perturbar ele, sabe, perguntar as coisas, Guido, me ajuda com isso aqui, então ele também me ajudou muito nessa jornada, né. E aí eu resolvi fazer o curso todo. Eu falei, eu acho que eu vou investir nisso daqui, que parece uma área boa, né? E eu já estou gostando mesmo de programação, então bora lá, né? Então meio que foi assim que surgiu aí o interesse em trabalhar com programação. O Guido, eu lembro que ele fez há muito tempo atrás, quando ainda era outro modelo, né? A gente nem tinha bootcamp. E eu me lembro que quando ele veio fazer, eu falei, pô, aí sim, eu vou dar aula pro Guido, né? Porque o criador da linguagem Python é o Guido von Rossum, né? Eu falei, nossa, vou fazer um jabazinho aqui, vou falar que dei aula pro Guido aqui, que de repente a galera vai dar uma pirada. E aí você disse que decidiu... Queria saber o que te fez escolher aí o bootcamp? Se você teve alguma... Eu faço essa pesquisa de campo aqui para entender, né? Se de repente você teve alguma ressalva, você falou, não, quando o Guido te indicou, você fez o Python Birds, você falou, não, agora eu vou fazer mesmo? Ou você teve alguma ressalva? Enfim, o que te fez escolher fazer o bootcamp depois? Eu gostei muito do curso Python Birds, né? Eu gostei, assim, das aulas e... A gente também podia usar lá o fórum. Acho que já podia usar, né? Porque já. Eu não lembro se eu fazia pergunta lá ou no Telegram, mas enfim.
Então, assim, tinha pessoas para me ajudar lá com isso, né? E eu também tinha gostado das aulas. E, assim, até aquele momento eu não estava muito certa ainda, não, para ser sincera. Mas eu estava querendo investir na área, ver o que ia dar, porque eu estava meio, acho que engenharia não vai rolar, entendeu? E também acho que não vou querer trabalhar com isso. Entendi. Então, eu resolvi, acho que foi mais ou menos nessa época, mas não estava 100%. Eu pensei assim, tá, eu vou vendo o que vai dar, acho que vai dar bom, então vamos lá, né? Mas de toda forma foi para dar uma experimentada, então não sabia se ia dar, e é daí que veio o que você falou que estava insegura, não sabia se ia dar, porque você não pulou de cabeça. Falou, vou fazer aqui e vou tentando, de repente, encaixar a minha carreira como engenheira mecânica também, era isso? Mais ou menos, assim, depois que eu comecei a estudar mais programação, eu meio que deixei engenharia mecânica de lado, né? E aí eu falei até com a minha mãe, mãe, tem um curso aqui que eu queria fazer, mas é tanto, não sei se vai dar. E assim, ela também me deu muita força. Ela falou, faz e vê como é que vai ser, já que você gosta dessa área, né? E aí eu falei, então tá bom, vamos lá, né? E aí foi meio que depois fazendo que eu tive mais certeza, entendeu, do que eu queria, porque eu estava bem desiludida mesmo com engenharia, certa de que eu não queria mais tentar e queria tentar outra coisa. Foi Entendi, isso. entendi. E, obviamente, que quando tem um apoio de mãe, de pai, a coisa fica mais tranquila, né? O problema é quando fala não, Sim. aí você fica de orelha em pé. Mas quando vai lá e dá um apoio, com certeza fica mais fácil. E aí, como é que foi sua evolução depois disso? Como é que foi o seu estudo? Eu me lembro bastante de você fazendo as perguntas, o seu avatar lá no fórum. Eu lembro bastante de você, principalmente quando você entrou na sua turma. Eu me lembro bastante das suas perguntas, de responder várias delas lá, mas como que foi a sua evolução ali? Como é que você foi evoluindo? Como é que você foi enxergando? Você falou, nossa, agora eu vi que dá e tá bacana aqui o aprendizado, né? Sim, eu particularmente tive altos e baixos, né? Porque no início eu fiquei muito empolgada e fazendo bastante, só que eu tive muitos momentos em que tive desânimo, sabe? Que eu tinha alguma dificuldade e pensava, não vou conseguir aprender, eu quero aprender, mas não está dando, não está indo. Ou então passando por erros e aí, eu erro bobo e eu não consigo resolver. Desanimei, não quero mais, sabe? Mas eu sempre voltava e tentava de novo, porque eu sabia que eu precisava muito disso, precisava tentar, não podia desistir. E eu preciso, na verdade, os altos e baixos que eu tive foram mais por minha conta mesmo, sabe? De eu levantar e falar, não, eu preciso fazer, preciso persistir. E assim, eu tenho vários amigos programadores, mas o que eu realmente mais falo é o Guido, né? Que é a pessoa que eu mais perturbo, na verdade. E ele sempre falou, olha, mas vida de programador é assim, você vai ver erro todo dia, e às vezes é erro bobo, você vai ficar o dia todo numa coisa que quando você vai ver, não é assim um grande problema. É um errinho ali que você vai parar, vai respirar. Quando você for ver de novo, você vai conseguir resolver. Então, assim, você precisa se habituar a isso. Você não pode desanimar, né? Se você quiser trabalhar com isso. E aí, aos poucos, eu fui entendendo, né? Isso. E, na verdade, é até engraçado que no início, eu não sabia ler erro, qualquer coisa, eu ficava, meu Deus do céu, eu não sei o que é isso. Explodiu aqui, né? Explodiu. E aí, com o tempo, é engraçado como a gente, às vezes, não percebe a evolução, né? Que hoje em dia eu vejo erros que antigamente eu achava que não consigo resolver, sabe? Então, é tudo uma questão de prática mesmo, sabe? Você todo dia fazer um pouco. Se você tiver um erro que não estiver conseguindo resolver, pede ajuda, pesquisa, não desiste, não pode fechar tudo, sair e... não, depois eu vejo. Para um pouco, respira, vê. Então, eu precisei aprender muita coisa nesse processo, não só do curso, né, não só de técnica, mas também de aprender a lidar com essas coisas, que eu acredito que acontece com muita gente também, né? Acaba passando por isso. Bom, aí eu posso te dizer que acontece, tudo isso que o Guido te falou é verdade. Tanto é que acho que a gente estava conversando hoje no grupo público com a galera que está participando da jornada, né? E um pessoal, tinha uma turma falando, não, eu tô aqui com um erro, tem mó tempão, eu passei 3 horas fazendo, eu não consegui dormir porque eu não conseguia resolver o erro. E eu falei, olha, já passei por essa fase de não conseguir dormir. E aí, com o tempo, quando você entende que essa é a realidade, né, da profissão, como o Guido
muito bem te falou, quando você entende que é essa a realidade, você entende como é que o ser humano funciona um pouco. Que às vezes não adianta você ficar 3 horas lá na mesma coisa e falar... E aí eu falei, eu compartilhei com eles, vou aproveitar e compartilhar com você também, né? E com todos que estão aqui assistindo. Que aí eu falo, ó, eu tenho uma heurística. Eu fico no problema 20 minutos. Se eu travar, eu fico 20 minutos. Né? E, obviamente, mantendo a calma, né? Vi um erro, que eu falo pro pessoal, deu erro, não fica tranquilo. Copia o erro, bota no Google, que normalmente vai cair no Stack Overflow que te dá alguma resposta, né? Só começa a se desesperar se não encontrar nada. Exatamente. Exatamente. E aí, depois disso, deu 20 minutos, não consegui achar a resposta, o que eu faço? Vou fazer outra coisa. Ou eu faço outra pendência de programação, mas o ideal mesmo, e quando você está em casa dá para fazer isso, que é a vantagem do home office, vai dormir. Porque quando você acorda, em 5 minutos você senta e o cérebro ficou ali, né? Colocou uma thread, né? Já que a gente tá falando em programação, colocou uma linha de processamento em background, no subconsciente, que ela vai processando para você. E na hora que você acorda, você fala, opa, sonhei com a resposta. E aí você coloca a mão no teclado e enxerga, né? Então é aquela coisa de visão cansada. Eu acho que isso daí todo mundo passa. Logo nos primeiros programas a gente passa e vai aprendendo a lidar. É quase, como você disse, é um trabalho também de autoconhecimento também, né? Por mais que esteja ali conversando com o computador. Com certeza. E aí eu fiquei curioso, porque justamente eu lembro disso, eu lembro claramente de que você chegou muito intensa quando você chegou um monte de perguntas, eu me lembro aquela avalanche, e depois realmente você deu aquela sumida, né? E quando o pessoal dá essas sumidas... às vezes eu não sei qual é a razão, às vezes existem razões pessoais, etc. Aí você deu uma sumida. E aí eu me lembro que, pra mim, mas aí você pode me confirmar, eu me lembro que eu fui fazer um programa de aceleração. E aí eu me lembro que você começou de novo. Pra mim foi nessa época que você voltou de novo e começou de novo. Fazer perguntas, e aí já mais avançadas ali, tendendo pro Django. Foi mais ou menos essa cronologia? Ou como é que foi pro seu lado? Que eu tô falando pro meu, né? Que eu só observei ali pelas interações suas. Assim, para mim foram vários, né? Eu não sei quais que deu para perceber mais em que eu aparecia, sumia, mas mais ou menos nessa época aí eu fiquei animada, porque eu pensei, pô, vai ter esse processo, vou participar, então de repente isso aí que vai alavancar, então vamos lá. Né? E depois disso eu dei uma sumida de novo, depois eu voltei, então ficou bem assim mesmo. Mas esse ano eu voltei, assim, a estudar e... Eu não lembro se eu fiquei fazendo muita pergunta, mas, assim, eu voltei a estudar coisas. Então, às vezes eu fazia alguma coisa do Python Pro e tinha outras coisas que eu via por fora também. Então, foi meio isso, né? Foram vários altos e baixos, não foram poucos, não. Eu aparecia, sumia, eu não sei como é que fica para quem está de fora, assim, se me via no fórum ou não, mas foi mais do que 2, 3 vezes. Eu de fora eu enxergo 2 sumidas, né? Eu enxergo essa entrada no curso com várias perguntas e aí depois parou. Aí quando voltou o negócio do processo seletivo, aí você voltou com as perguntas de novo. E aí quando você fez o processo, você acabou levando uma negativa, né? Com feedback, e aí sumiu de novo. E aí eu falei, putz, espero que não seja negativo, espero que, né, que eu sempre falo pra galera, 49 nãos pra um sim. Continua fazendo, não desistir, porque é normal no início você levar vários nãos, né? E aí você voltou agora. Aí eu vi a terceira volta sua, digamos agora, quando você começou com um projeto. Porque eu vi que você está fazendo muita pergunta sobre Django e sobre coisas... como é que eu coloco os meus arquivos estáticos, como é que eu faço o deploy, onde eu posso fazer... Se eu coloco na AWS, e aí foi onde eu vi a terceira volta da Luma, e aí foi em algum momento, como teve uma pergunta que estava um pouco mais avançada, eu falei, mas o que você está fazendo aí, né? E aí foi onde você falou que você estava fazendo já um projeto, falei, que maravilha, conseguiu sua vaga, e aí você me falou, mais ou menos, e aí foi essa volta, e eu acho que talvez você vai explicar esse mais ou menos aí que você tinha falado aí. Porque na verdade eu comecei a trabalhar num lugar, né, que eu não sabia muito bem o que eu ia fazer lá, mas eu ia ajudar eles com alguma coisa, né? Mas não foi contratada como programadora? Não fui como programadora. E aí eu conversei com eles e falei, eu sei programar, eu sei fazer isso, isso e isso. Aí eles, a gente está precisando de um site, você vai fazer pra gente. Eu falei, então tá.
E aí eu comecei o projeto em Django, e aí foi muito bom que eu consegui revisar muita coisa e também aprender muita coisa, né? Porque você fazer uma coisa para fora é diferente também. Você acaba vendo algumas coisas que às vezes não tá ali numa aula, alguma coisa diferente, ou então te pedem uma coisa diferente que você não sabe, aí você precisa pesquisar e aprender a fazer. Então, foi mais ou menos isso, né? Essa foi a minha vaga número 0,5, não sei, mas não foi a primeira exatamente, né? E essa é outra constante, né? Na nossa área, a galera fala, não, agora, sabe, esse negócio de eu me formei, agora eu não vou mais estudar. Quer dizer, isso para mim já não existe em área nenhuma. Mas na área da programação é ainda mais latente isso, né? Nós estamos fazendo problemas que nós não conhecemos todo santo dia, né? Porque eu digo, os problemas que já são conhecidos e foram resolvidos, já tem um software para resolver, então você não precisa mais resolver aquele problema. Então a gente está sempre trabalhando em problemas novos, obviamente que sempre juntando peças de problemas já resolvidos, mas normalmente em problemas inéditos, né? Porque normalmente os problemas que já existem foram resolvidos, já tem um software lá que está atendendo aquele problema. E aí, tava lá, digamos, na sua vaga 0.5, não era muito como programadora, mas tava metendo a mão em um projeto real, que é outro ponto que eu sempre coloco pra galera também. Meta a mão na massa em projeto real, porque aí é essa hora que eu digo que você aprende de verdade, né? Você tem os conceitos, mas se você não colocar a mão na massa em programação, não adianta, né? E acho que a Luma, não sei se a Luma lembra dos e-mails que eu sempre mandava, ó, conhecimento entra pelo dedo, não adianta ficar só vendo aula, não adianta só ver o codando, que não, conhecimento vai entrar um pouco, mas só vai entrar de verdade se for pelo dedo. E aí, como é que foi aí quando você tava nessa vaga 0.5 aí, Loma? Como eu falei, né, tive que ver um monte de coisa diferente, coisas que eu já tinha visto e coisas diferentes, né? Mas, assim, com certeza tem que continuar estudando, sabe? Sim. Sempre vai ter alguma coisa nova para aprender, sempre vai ter um detalhe que às vezes você deixou passar. Então, assim, principalmente tecnologia, percebo mesmo que não tem como você ficar parado, né? Você tem que sempre estar vendo coisa nova, porque é um mercado muito dinâmico, né? Então, assim, não pode deixar de estudar, com certeza não pode. E tem que fazer projeto, pessoal que está participando da jornada, vê o Renzo fazendo e depois faz, porque eu participei da primeira e, assim, me ajudou bastante, porque muita coisa que eu tinha dúvida também eu consegui assimilar melhor assistindo ao vivo, né, e depois fazendo sozinho. Então, assim, tentem ao máximo fazer projeto, inventa alguma coisa para você fazer, algum sistema, algum site, enfim, vê se alguém está precisando de alguma coisa e fala, vou fazer, e se compromete, que é assim que você vai aprender mais, né? Não só assistindo, com certeza. E essa, ainda teve essa. Essa você não foi uma sumida, você já estava no projeto, e aí justamente, eu lembro que eu comecei a outra jornada, que foi em janeiro, e Sim. Aí eu vi a Luma participando, e uma porrada de aluno participando, e eu não entendendo nada, falando, por que a galera tá participando? Eles estão lá no bootcamp, e a galera veio participar e veio fazer o quiz, e eu lembro de você me mandando também os prints, né, e fazendo algumas perguntas sobre o projeto que a gente desenvolveu, que também foi o Quiz Dev Pro, né? Inclusive, você perguntou de novo agora, na segunda jornada, falou, Renzo, vai ser o Quiz Dev Pro de novo, né? Eu lembro. Porque eu queria Sim, porque eu queria saber se tem alguma coisa diferente, né? Porque aí, de repente, eu ia assistir de novo. Porque eu acho que, assim, mesmo já sabendo de algumas coisas, sempre tem alguma coisa para aprender, né? E como eu falei, quando eu assisti, eu assimilei muito melhor várias coisas, porque, assim, na aula tá tudo separadinho, né? A gente tem uma aula de modelo, uma aula disso, e aí você vendo ali, você fazendo tudo junto, sabe? Foi uma coisa que me ajudou muito a aprender melhor, sabe? A fixar as coisas. Então, eu achei muito produtivo mesmo eu ter participado. Por isso que eu perguntei, né? Porque se tivesse algo diferente, eu ia querer participar. Mas aí você falou que também ia ser o quiz. Eu falei assim, depois, de repente, eu assisto, mas... Enfim, foi isso. Quem sabe, para a próxima jornada, a gente deve inventar um projeto novo. Para não ficar no mesmo, a gente deve inventar um novo. Na próxima jornada, a gente deve inventar. Beleza, aí eu me inscrevo de novo. Maravilha.
E aí foi evoluindo, fez a jornada, inclusive, de novo, a que teve em janeiro, a que rolou em janeiro agora de 2021, e foi fazendo o seu projeto lá junto da empresa que você não foi contratada para programar em princípio, ou não sabia para o que era, mas acabou programando. E aí, como é que foi o desenrolar aí da sua evolução nesse processo? Eu tava esperando ficar lá um tempo, né? Eu pensei assim, eu vou focar no curso ao mesmo tempo que eu tô trabalhando e até junho, né? Vou ficar me inscrevendo em vaga e quero conseguir alguma coisa. Então, eu preciso estudar muito, né? Porque o tempo todo eu pensava, eu ainda tenho que estudar tal coisa, então não vou me inscrever. Eu ainda preciso de tal coisa, então ainda não cheguei lá. Fiazendo o trabalho da RH, né, dona Luma? Pois é, né? Um conselho que eu demorei para assimilar. E aí acabou que eu fiquei um mês lá e eu vi essa vaga no grupo, né? E aí depois você me mandou também. Que vaga? A primeira vaga. Não, mas é que o pessoal não sabe aí, detalhes, como é que aconteceu aí dessa vaga? Entendi. Bom, mas aí eu já falo dela. Você que manda. É porque quando você fala só dessa vaga, a galera falando, mas como assim? Que vaga que é essa? Como é que surgiu? Como é que foi aí os detalhes? Eu quero os detalhes sórdidos aí, né? Porque eu sei do meu lado. E aí, eu posso começar do meu lado, então. Do meu lado, o Cadu veio e falou, Renzo, cara, fechamos aqui um monte de projeto, tá bombando, a gente tá trabalhando remoto e agora, inclusive, teve isso, que a gente tava... Não tava gravado, a gente tava conversando aqui 20 minutos antes de começar a gravar, que eu falei, olha, a Necto antes não trabalhava no processo de remoto. Mas veio a pandemia e não teve motivador maior para revolução digital para a turma ficar mais tranquila de trabalhar no remoto que a pandemia. E aí o Cadu veio e falou, Renzo, tô com um monte de projeto aí, o projeto foi fechado até meio do ano e, cara, preciso de gente. E aí para mim foi esse o processo. Aí onde eu postei a vaga dentro do grupo e depois fiz aquele headhunting, eu falei, deixa eu ver quem é que tá mais aqui na crista da onda, quem tá estudando aqui, e foi assim que eu me lembro de ter batido um papo com você, mas eu queria entender o seu lado, porque como você falou que não sabe como o outro lado via as suas sumidas e as suas voltas, eu também não sei como é que se desenrolam, digamos, do lado de vocês, quando eu posto uma vaga, né? O Daniel falou que na da Boozer ontem, quando eu postei, ele não deu muita atenção. Ele só deu atenção quando eu mandei o áudio e falou, gente, faz esse processo aí, que esse processo é bom, essa oportunidade é boa. Então, queria saber o que te chamou a atenção que você falou, não, eu vou fazer aqui agora. Até porque você ainda estava fazendo trabalho do RH, em vez de prestar processo sem se ligar, sem pensar se você é boa o suficiente ou não, né? Que é o que eu sempre falo, não faça trabalho do RH. Deixa a galera dizer se você está apto ou apta ou não, né? E aí eu vi que você falou, não, vou fazer. E foi até... Foi um vou fazer rápido pra mim, quando você falou. Eu não esperava, honestamente, de você, porque sempre você foi mais tranquila, mais conservadora, falar, não, calma, Renzo, estamos indo, etc. E aí eu vi essa resposta e falei, pô, beleza, vamos ver o que acontece. Então, isso foi o que aconteceu do meu lado. O que aconteceu do seu lado? Bom, eu estava trabalhando, né, lá na agência, e aí eu fui dar uma olhadinha no grupo, né, eu sempre estou olhando lá, e aí eu vi que, acho que foi, não sei se foi você que compartilhou do Cadu, se foi o Cadu que botou lá no grupo, né, e aí ele estava procurando desenvolvedor júnior, então isso daí eu bati o olho e falei, legal, desenvolvedor júnior, né, aí eu fui ver a vaga e achei muito legal. Aí eu deixei meio lá em stand-by, né? Falei, depois eu dou uma olhadinha, eu tô fazendo umas coisas aqui agora, não sei, fiquei meio... Procrastinando ou receosa de fazer o processo? Receosa e também fazendo um pouquinho de trabalho do RH, né? Como você falou. E aí, quando você mandou, eu olhei e falei assim, pô, acho que eu deveria me inscrever, né? Pelo menos, o não eu já tenho, né? Vou tentar. E, assim, na verdade, antes de você mandar, eu tinha pensado assim, eu não sei, eu acho que não estou pronta, tenho coisas para aprender ainda, acho que eu não vou me inscrever agora não, vai surgir outra oportunidade, tava meio assim, né? E aí,
eu me inscrevi e depois eu pensei, pô, eu acho que se eu for esperar eu ficar pronta, eu decidi, pô, eu tô pronta. Eu nunca vou chegar nessa etapa, então eu preciso meter as caras, eu preciso fazer alguma coisa, porque se eu for ficar esperando eu achar que eu tô pronta, eu nunca vou achar que eu tô pronta. Então eu preciso ir. Deixa eu só entender, teve alguma coisa... eu queria saber como é que você chegou nessa decisão, porque você sabe que eu sou chato pra caceta, né, do curso, eu fico toda hora repetindo, tá escrito, tá aqui, ó, se eu tirar minha camisa aqui agora, ó, tá escrito, não faço, ó, o não é não faço trabalho da RH, e eu martelo na cabeça de vocês isso e pra tentar dar o estalo, então, se eu conseguisse saber o que é que de repente dá dá essa destravada que falaram, e a Luma falou, não, agora eu vou, se eu tô com medo de me aplicar, eu vou com medo mesmo, porque deixa o RH tomar a decisão dele. Você saberia me dizer o que foi aquele momento que você falou, não, eu vou? Assim, quando eu vi, eu já estava um pouco interessada nela, mas ainda com receio, né? E eu acho que foram várias coisas. Primeiro que eu estava num dia bom, então eu já estava assim, mais tranquila. Acho que quando você mandou, também me deu um incentivo, porque eu pensei, pô, o professor tá mandando para mim, então, pô, eu acho que vai dar tudo certo, né? Eu acho que ele tá vendo ali um potencial, então tá tudo tranquilo. E eu realmente, nesse dia, é engraçado, eu vi sobre isso, né, da gente não ter coragem de não se achar pronto para fazer, e que se a gente não se achasse pronto, a gente não iria conseguir fazer. Eu nem lembro de que eu li, mas eu li isso em algum lugar no dia. Eu até falei isso com meu namorado depois. Eu falei, é engraçado, nesse dia eu li isso aqui e eu nem ia me inscrever naquela vaga, mas eu resolvi me inscrever e consegui. Então, assim, deu tudo certo, né? Então, acho que foram, assim, vários fatores, né? Mas eu acho que o principal também foi incentivo. De você chegar e falar, pô, Luna, tem essa vaga aqui legal. Eu falei, pô, o professor tá falando, então acho que vai dar tudo certo, né? Vamos lá, vou pelo menos me inscrever e ver no que vai dar. Pra mim o dar certo é o seguinte, pra mim o dar certo é vocês se candidatarem. Se vai dar o resultado positivo ou não, aí já não depende, já não está mais em nossas mãos. Mas pra mim sempre o resultado positivo é que vocês acreditem que não é papo o negócio de não fazer o trabalho de RH e que isso às vezes é mais determinante em nível de atitude na hora da entrevista em si. Muitas vezes isso é mais determinante do que toda a tua bagagem de conhecimento técnico, né? E não que o técnico não seja importante, você tem que saber o mínimo. Mas, às vezes, principalmente para a primeira vaga, onde a empresa já está disposta, né? Se ela vai contratar alguém que é a primeira vaga dela, a empresa sabe que aquela pessoa não vai chegar sabendo tudo, que ela vai ter que ser formada, que o conhecimento dela vai ter que ser complementado do ponto de vista técnico. Então, a gente joga muitas vezes com a outra área, com a área da atitude, a área do sangue no olho, a área do, olha, eu aprendi isso, eu fui na agência e eu, tô mandando bala aqui no projeto, não sabia nada de AWS, mas já estava perguntando para ver como é que eu ia colocar minha aplicação rodando lá nos servidores da Amazon. Então, é isso que, às vezes, para mim, eu fico ali meio obcecado, porque você sabe que eu sou obcecado, porque você vai conseguir a primeira vaga, né? Então eu fico observando para tentar entender e saber como é que eu consigo motivar mais as pessoas, né? Então por isso que às vezes eu vou ali, como eu te falei, no Red Hunt, por isso que eu parei e falei, ó, essa vaga aqui, a Luma, eu vi o trabalho que você vinha fazendo, já estava mexendo com alguma coisa mais real, com um projeto real, inclusive. Falei, olha, acho que a Luma tá no... Eu acho que eu tinha até te perguntado o que você estava fazendo, para saber se você tinha conseguido a primeira vaga. Então, quando você falou que não, eu falei, tudo bem, ela não conseguiu, mas ela tá seguindo o que eu falo também, que tá fazendo um projeto real. Então, por isso que naquele momento eu falei, deixa eu mandar uma mensagem aqui pra Luma, pro Gabriel, pra galera que tava mais ali preparada, digamos assim. Assim, eu acho que para quem está começando e também está aí querendo muito a vaga, eu acho que é muito importante participar também, porque você acaba sendo lembrado. Então, assim, tentar responder as pessoas, fazer pergunta também. Eu sei que às vezes acontece isso muito comigo. Às vezes alguém pergunta alguma coisa, aí eu vou ler, porque aí eu penso, se eu souber, eu vou ajudar. E aí, às vezes, eu não sei, ou então alguma coisa que eu não fiz, nesse momento não dá, mas aí quando tem alguém eu tento ajudar também, porque muitas vezes eu já passei por aquilo que a pessoa passou, né? E eu acho que é uma boa forma de você ser lembrado, e você aprende quando você ajuda, né?
e quando você pede ajuda, você aprende pelas outras pessoas também. Então, eu acho que isso também é uma coisa importante, né? Não sumir, aparecer e falar com as pessoas, né? Porque justamente esse tipo de coisa acontece. Alguém pode lembrar de você, pô, a aluna estava fazendo isso, o Renzo estava fazendo isso, vou mandar para ela aqui porque é parecido, né? Então, acho que isso também é importante, ter os contatos com as pessoas, né? Maravilha. E aproveitando que você falou isso, essa seria a principal dica que você daria para quem está começando? Ou se não for, qual seria a principal que você fala, isso aqui você não pode deixar de fazer se você quiser a sua primeira vaga? Eu acho que participar é muito importante, né? Com certeza, mas principalmente não desistir, sabe? Passou por uma situação difícil, tenta pedir ajuda, tenta pesquisar, faça projeto, inventa alguma coisa para você fazer, pergunta se algum amigo seu está precisando de alguma coisa, se oferece, eu vou fazer isso aqui para você. Revisa as aulas, sabe? Tem aula aí que com certeza... Eu acho que o Django, ele tem, sei lá, 6 horas de curso e eu devo ter assistido o dobro disso, porque eu assisti um monte de aula repetida, porque eu queria sempre entender direitinho o que eu estava fazendo. Então, assim, é um caminho que você não pode... Você vai ter problemas. Então, o trabalho do programador é resolver problema. Então, se você não encontra um erro, tem alguma coisa errada, né? Você precisa dos erros para você trabalhar. E eu acho agora que os erros fazem a gente aprender mais também, né? Você acaba passando por situações em que você vê detalhes do teu projeto. Então, assim, faça as pazes com os erros que você encontrar, né? E bota a mão na massa. Eu acho que isso é o mais importante. É sempre estar fazendo um pouquinho, sempre programando um pouco e não desistir. Maravilha. E aproveitando que você falou que deu umas sumidas de vez em quando, que ficou na dúvida algumas vezes, teria alguma coisa, porque às vezes é importante você saber qual caminho seguir. Mas às vezes também é mais importante ainda saber qual caminho não seguir. Será que de repente você enxerga dessas vezes que você falou que deu uma sumida, etc. De repente você enxerga alguma coisa que você falaria, olha, não vai por esse caminho aí porque de repente não vai dar certo. Será que você consegue pensar em alguma coisa nesse sentido? Acho que quando eu tive essas sumidas, né, foi mais por questão pessoal mesmo, eu acho que não sei se vai dar certo, mas aí quando eu parava para pensar, eu me perguntava, pô, será que eu quero realmente trabalhar com isso? Que outra coisa eu posso trabalhar? E aí eu sempre pensava, não, eu tenho que fazer programação, eu gosto do que eu estou fazendo, eu só preciso aprender a lidar e, enfim, eu acho que quando a gente começa alguma coisa nova é assim, né? A gente acaba tendo um pouco de medo do que está fazendo, um pouco de receio, porque assim, eu estudei para ser engenheira. E aí, do nada, eu resolvo, não, vou mudar de área. E é uma coisa nova, né? Bate um medo, assim, de, pô, será que esse empreendimento vai dar certo? Será que eu vou conseguir trabalhar com essa área? Será que eu realmente gosto, né? Porque eu acho que a gente sempre tem que procurar fazer as coisas que trazem um pouquinho de alegria pra gente, né? Então, preciso trabalhar com alguma coisa, vou procurar alguma coisa que eu goste, né, de fazer, unir o útil ao agradável, né? E aí eu sempre ficava me perguntando isso, principalmente nesses momentos em que eu sumia, né? Se era isso mesmo que eu queria fazer. E eu sempre concluía que, eu tô gostando de fazer isso, então eu preciso continuar. Porque mesmo as coisas que a gente gosta, a gente vai ter dificuldade, vai ter problema, a gente precisa avançar, né? E é isso que eu acho que faz a diferença. Só para ver se eu entendi então direito, porque eu acho que a principal dica que você deu foi a da persistência, né? Ao do não desistir. E aí, pelo que eu entendi do que você falou, nessas sumidas, era aquele medinho que vem que você fala, não, peraí, talvez isso aqui não dê, deixa eu pular num galho novo de novo, né? Porque aí eu tô num processo de aprendizado de novo, e aí, de novo, eu não preciso, de repente, ou dar a cara pro RH, etc. Ou, enfim, fincar a pé e falar, não, eu vou com isso até o final. Então, eu acho que é o outro lado, inclusive, da persistência, que é a desistência e onde, de repente, você olha pros lados e fala, deixa eu ver se tem outras possibilidades, quando, de repente, você ainda não fez o seu máximo, né? Pra falar, não, eu fiz o meu máximo e tudo bem, não deu. Existem coisas na vida que são assim, né? Você dá o seu máximo e você fala, não, aqui não vai dar.
né? Eu, por exemplo, quando eu era mais novo, eu queria ser jogador de futebol. Em algum momento eu falei, não, eu acho que isso aí pra mim não vai dar. Eu jogo até, acho que bem, mas não sou excepcional nisso, né? Então, acho que pra mim não vai dar, e aí eu fui por outro caminho, acabei caindo na computação. Seria mais ou menos por esse caminho, de repente, do que não fazer, não pular de galho em galho, acho que seria uma boa dica? Eu acho que sim. Eu acho que, porque, por exemplo, numa das minhas sumidas, o que eu estava estudando era ciência de dados. Cheguei até a fazer o curso, e assim, é uma área legal, gostei, achei bacana, mas naquele momento eu pensei assim, eu vou voltar a estudar o Django, que eu acho que vai ser melhor para mim, eu acho que eu estava gostando mais, né? Engenharia também foi uma coisa que eu queria, desde sempre eu queria, e aí depois eu falei, eu acho que não é isso aqui não. E é sempre difícil você dar um não para uma coisa que você está há muito tempo insistindo, né? Como você falou, né? Algo que você dá o seu máximo e depois você vê, não, isso aqui não vai dar. Então, eu acho que o ideal mesmo é você focar em uma coisa e você fazer o que você puder, entendeu? Não ficar realmente, eu vou ver outra coisa, porque a gente vai fazendo muita coisa, acaba que a gente não faz nada. Então, pega uma coisa e foca só naquilo. Eu tenho interesse em Django, então eu vou focar aqui em Django. Tenho interesse em ciência de dados, eu vou focar em ciência de dados. Não ficar indo para todo lugar, porque vai saber um pouquinho de cada coisa e no final não vai saber muito de nada, né? Eu acho que isso que pode acontecer, às vezes, com quem está mudando de área também, né? Testa outras áreas e não escolhe uma só para focar. Com certeza, com certeza. Deixa eu ouvir aqui um pouco das perguntas da galera e ler aqui a nossa querida Val, tá aqui presente também. Mais uma presença feminina, nossa querida Val também, que já conseguiu a sua primeira vaga, falando, oi gente, a gente não sai do zero, a gente volta pro zero. Fiz isso algumas vezes na vida, mas dessa vez tá dando certo. Maravilha, querida Val. Deixa eu ver aqui. André Carmona, mulheres na programação, muito bom, sucesso. Também acho programar é para todo mundo, não interessa nenhum adjetivo de ser humano que você tenha, né? Homem, mulher, negro, branco, índio, velho, novo. Se tá em condições aí de digitar e sabe as 4 operações matemáticas básicas, você tem o que é preciso para começar a trabalhar. E aí precisa só, como a nossa querida Luma bem lembrou aqui, é só disciplina, não desistir, todo dia estudar um pouquinho. Deixa eu ver aqui o que mais, se alguém tem mais alguma pergunta. Se alguém tiver pergunta, pode colocar aqui no chat aqui, tá bom? Que eu repasso aqui pra minha querida Luna. Deixa eu ver, Luma, vai dormir, toma uma cerveja. Sempre flui depois de alguns dos dois. A cerveja pra mim, aí eu demoro um pouco pra voltar, viu? Deixa eu ver aqui o que mais. Se temos alguém. Teve aqui a questão do... Deixa eu ver, do Wanderson. Deixa eu ver aqui. Eu ia fazer uma pergunta sobre a jornada no Telegram, mas depois a ficha caiu. A jornada não vai tornar ninguém programador, e sim mostrar o que é ser um programador. Eu acho que vai mostrar, mas também você já dá os primeiros passos, né? Tem gente que entra sem saber lógica de programação e tá lá, um vídeo de aprenda a programar em 1 hora, né? Então, às vezes o pessoal fala, não, mas isso aí não é pra mim, quem escreveu um programa a primeira vez na vida já é um programador, né? Mandou o computador fazer alguma coisa, o computador respondeu, pra mim é um programador. Só o que falta é ele, pra primeira vaga, é quando ele se torna um programador profissional. O que é isso? É alguém que vai receber para escrever essas linhas de código. Acho que esse que é o ponto, né? Mas com certeza a ideia da jornada é motivar e desmistificar e mostrar que de repente, não vou dizer que é fácil, né? E aí a Luma pode até me dizer melhor, né? Não vou dizer que é fácil, mas às vezes não é tão difícil quanto as pessoas imaginam. Qual que é a sua visão sobre isso, Luma? Quando você entrou, você imaginou que seria muito difícil? Como é que foi? Você achou que... Como que foi assim, né? Expectativa e realidade da Luma quando entrou? Se foi mais difícil ou menos difícil do que você imaginava? Quando eu comecei o curso, eu tinha em mente que ia ser muito difícil para mim, porque assim, eu trabalhei com programação, mas era diferente, sabe? Quando você começa o curso, você tem várias ferramentas, você tem, por exemplo, o Git, que era uma coisa que no início para mim não fazia sentido, tipo, eu ficava, gente, o que é isso? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui.
sabe? E hoje eu nem falo para as pessoas que eu achava isso porque eu tenho vergonha, mas eu tô falando aqui. Não Mas tenha hoje eu acho vergonha. maravilhoso. Ninguém nunca sabe como é que o Git funciona, Luma. A gente só aprende uns pedaços, porque aquilo lá é um mundo também. A gente só aprende lá. Então fique tranquilo, não tenha vergonha, porque ninguém sabe como o Git funciona 100%. Acho que nem o Linus que fez o Git também não sabe. É. Não, mas eu assim, até o conceito dele, eu ficava assim, gente, como assim? Não tô. E hoje eu acho uma coisa maravilhosa. Então, assim, no início, quando você não conhece muito bem a linguagem, ou quando você não conhece as ferramentas, pode parecer que é uma coisa muito difícil, que é um bicho de sete cabeças que você nunca vai aprender. Mas não é bem assim. Eu diria que é lógico que não é fácil, mas também não é difícil, assim, sabe, impossível. Eu acho que mantendo a constância e a disciplina, né, como você falou, você consegue aprender e fazer as coisas e, assim, sempre tem alguém que vai poder te ajudar, sempre tem um lugar que você vai poder pesquisar, principalmente Stack Overflow, né, que ajuda todo mundo. Mas, assim, essa é a minha... quando não tem lá é que eu fico preocupada realmente, né? Porque, nossa, ninguém passou por isso aqui, então não tem resolução. Mas essa é a minha visão, sabe? No início eu realmente pensava que ia ser muito difícil para mim, me conhecendo, sabendo que eu achava programação uma coisa assim bizarra, justamente por eu ter contato, amizade com pessoas que são, eu achava, gente, isso é muito difícil, vocês são assim, de outro mundo. Então, essa era a visão que eu tinha no início. Então, acho que isso também ajudava um pouco nesse receio de, pô, não sei se eu devo migrar para essa área, porque é uma coisa tão difícil, mas aí você vai se habituando, né? E você vai aprendendo. E, assim, é uma coisa completamente possível e, assim, não é fácil, mas não é também impossível, né? Não, é tranquilo, assim, é só persistir que sai. Maravilha. O Vitor, eu acho que tá escrito Victor, eu acho que se lê Vitor. Se eu ler errado, me avisa aí depois. Vitor Magueta fez uma pergunta aqui muito importante. Quanto tempo você demorou para ver se já estava com um nível legal de programação entre suas idas e vindas? Quanto tempo aí essa foi a pergunta que eu não fiz também, porque você falou formei metade de 2019, você entrou no bootcamp quando? Foi também? Olha, foi no final de 2019, se não me engano. Mas, assim, tirando essas épocas em que eu sumia, eu acho que se for contar o tempo em que eu fiquei realmente focada, eu acho que foram uns 6 meses, assim. Porque, realmente, porque eu lembro que eu comecei o curso, eu acho que eu dei uma parada, e aí só no início de 2020 que eu voltei. Então, assim, realmente foram muitas vezes em que eu começava e depois voltava, então vou recomeçar o Django todo de novo. Então, assim, se for... Eu me perguntei isso há um tempinho atrás, tipo, quanto tempo será que eu realmente... Quanto tempo útil, né, eu tive... E eu acho que bota aí uns 6 meses, assim, que eu consegui fazer o que eu precisava fazer. Eu acho que foi esse o tempo certo, assim, que eu calculei, né? Ou seja, final de 2019, ou vamos considerar já 2020, mas deixa dezembro de 2019, que eu acho que foi quando a turma começou. Então, dezembro de 2019, em termos cronológicos, demorou agora até abril de 2021. Então, deu um ano e 3 meses no tempo cronológico. Mas de dedicação, aí você coloca no tempo útil, como você disse, 6 meses. Isso. E assim, teve época também que eu estava trabalhando e aí eu não estava conseguindo assistir o curso também, sabe? Então eu dei uma parada por bota aí 2 meses só nessa situação, né? Fora as indas e vindas. Então, eu acho que depende muito. Uma coisa que eu acho que é importante falar, né, já que a gente está falando questão de tempo, é que às vezes a gente quer ter uma medida de tempo, né? Tipo, eu vou conseguir fazer em 3 meses, ou então, eu vou conseguir fazer em 6 meses. E assim, isso é muito relativo, e eu tô falando isso porque eu mesma já me comparei, pensei, pô, a pessoa tal entrou junto comigo, tá estudando junto comigo,
tanto tempo ela conseguiu a vaga. Então, eu não consegui, eu tô fazendo alguma Com coisa quem que você errada. se comparou? Curioso, você sabe, lembra quem ou não foi ninguém especial? Não, não lembro. Acho que não foi ninguém específico assim, Você só não. via a galera conseguindo as vagas, foi isso? Eu vi o pessoal comentando e pensava, essa pessoa entrou depois, ou então, entrou junto comigo. Não, esse aqui tá mais tempo do que eu acho que tá tudo certo. Então, assim, eu acho que se comparar também acaba sendo um problema, né? Porque eu acho que é inevitável, você tá ali na comunidade e aí às vezes você pensa assim, pô, pessoa tal tá vendo tal coisa avançada. Eu não cheguei nesse ponto. Será que eu vou chegar nesse ponto? O que eu preciso fazer para chegar? Pô, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Então, eu acho que uma dica importante também é você se respeitar, sabe? Respeitar o teu tempo, o seu ritmo, o seu aprendizado, porque as pessoas aprendem em tempos diferentes, né? Então, eu acho que o importante é sempre você ter essa disciplina e também, assim, aceitar que você tem o seu tempo, sabe? Então, eu acho que eu não sei se eu cheguei a falar isso no grupo ou se eu falei com você, Renzo. Eu acho que foi no Instagram. Eu acho que foi no Instagram que eu cheguei a falar que acho que teve alguém que perguntou alguma coisa, e aí eu falei, eu aceitei que eu demoro para fazer, que eu tenho meu ritmo aqui, então eu vou só abraçar isso e fazer. Porque eu acho muito melhor a gente fazer aos poucos, mais fazer do que eu tenho que fazer tudo rápido, não conseguir desistir. Eu acho Sim. que foi isso. Esse meu problema no início, eu acho, porque no início realmente eu comecei assim com tudo, e aí, quando eu comecei a ter os primeiros problemas e não estava conseguindo avançar mais, eu pensei, não dá. Então, eu acho que tem que aceitar também esse tipo de coisa. Isso sempre me lembra da parábola do coelho e da tartaruga, né? O coelho ia rapidinho, mas sem consistência, a tartaruga na dela foi lá e ganhou a corrida, né? Então eu acho que é esse ponto. Exatamente. Cada um vai na sua velocidade, né? Sim, sim. Isso também é autoconhecimento, né? Você entender o que você consegue fazer, até onde você vai, conhecer o teu limite, né? E trabalhar isso. Já que eu tenho que ser aos poucos, eu preciso ver 10 vezes a aula, então eu vou ver 10 vezes. O importante é que eu vou aprender, o importante é que eu vou conseguir avançar, né? E não parar no meio do caminho para dormir. Tá certo. O João Pedro da Silva falou que tá difícil para todos, ainda mais nesse momento que nos encontramos. O que não podemos fazer é desistir. E para mim a área de TI é tão bizarra, né? É um mundo paralelo, é uma Matrix, mas uma Matrix do bem nesse sentido, né? Porque enquanto o país, sei lá, 11 milhões de desempregados, aumentou não sei quanto em porcentagem, a área de TI aumentou a demanda em 4%. Você procura hoje no LinkedIn, tem 11 mil vagas para desenvolvedor. Então é um mundo assim bizarro de abundância, né? Enquanto o pessoal tá com medo, né, de desemprego, aqui a galera já tá vendo, não, quero outra vaga, quero um aumento, vou conseguir prover para minha família, vou conseguir trabalhar de casa como ambos estamos agora, né, e gerar valor de casa. Então, isso eu acho sensacional, essa Matrix. Já sentiu? Agora que você já tá aí dentro da Matrix, o que você acha? Já sentiu que tá quentinho, Luma? Sim, e até vendo o pessoal também, né? Tipo, ano passado eu falo até pra minha mãe brincando, mãe, a gente pula 2020, finge que não aconteceu, né? Porque, assim, foi um ano complicado para todo mundo, muita gente perdendo emprego também. E o que eu via no grupo era a galera, consegui emprego, eu troquei de emprego, sabe? TI realmente é uma área bizarra, porque é diferente, né? Uma crise dessa e o pessoal tá conseguindo, entendeu? As vagas. Eu acho que eu não sei onde eu vi que até diminuiu, mas assim, mesmo tendo diminuído, ainda tem vaga pra caramba pro pessoal. Então, assim, eu não tenho noção se diminuiu ou aumentou, você falou que aumentou, né? 3%, Mas 3,1% no ano passado, enquanto acho que o desemprego foi para menos 5%, diminuiu 5%, o GTI aumentou 3%. então, Bizarro. assim, é realmente diferente, né? É justamente porque a gente está num momento que, sei lá, a gente anda com o computador no bolso. Então, tudo que a gente faz é tecnologia. Então, quem trabalha com isso tá tranquilo, né? Tem vaga pra caramba. Tem coisa pra caramba pra Tá suave, aprender. né? Pelo menos é o que parece, né? Quando você vê a comunidade e tal. E assim, sempre chove vaga do pessoal postando. É que assim, quando eu vi a vaga, geralmente era. Não é fazendo trabalho da RH aqui, não, mas assim, você vê lá uma vaga sênior, pedindo 5 anos de experiência, e realmente
eu não vou fazer um pouquinho aqui o do RH. E não... Vamos trabalhar nisso ainda. Vamos deixar isso aqui para a próxima, né? Esse aqui eu vou deixar para os sênior mesmo. Mas, assim, realmente é uma coisa diferenciada. Foi uma coisa que eu não vi em outras áreas, inclusive na minha de engenharia, mesmo eu não estando mais procurando ativamente, né? De vez em quando eu estava procurando, ainda surgia bastante coisa. E aí, ano passado, não vi muito disso, né? Mas com TI, nossa, foi realmente diferente. Eu como estou um pouquinho mais tempo aí na estrada, eu vi a crise de 2008, aí veio a crise de 2008. A galera, meu Deus do céu, amigos meus passando por problemas e eu... Não, mas calma aí, onde é que tá esse problema aí? Não tô vendo, né? Aí vem, sei lá, impeachment, dólar não sei quanto, e eu... Onde é que tá a crise aqui, minha gente? Então, toda vez que eu fiquei nisso, eu falei, não, vou fazer um curso, porque não é possível. A galera tá falando que tá ruim, e aqui não tá acontecendo nada, né? Eu falei, vem pra cá, pra essa área, que a água tá quentinha, né? O Pedro Vicente perguntou se tem algum macete legal para acelerar o aprendizado. Luma, você tem algum macete para acelerar? Apesar que você acabou de falar de se conhecer, né? E de repente não acelerar de propósito, mas enfim, você de repente tem algum macete que tenha te ajudado a acelerar? De alguma forma? Eu acho que, por exemplo, às vezes eu participei da jornada, né? Da primeira jornada, que foi uma coisa muito produtiva para mim. Então, você já está um tempo ali no curso e aí você pode pensar, eu não vou participar porque eu acho que é para o pessoal que está começando, acho que não vai ter nada para eu aprender, mas assim, participa dos eventos, assiste aula, faz alguma coisa diferente. Eu acho que isso acaba te ajudando muito a você acelerar esse conhecimento, né? Porque teve até coisas que eu vi que eu não tinha visto na aula, mas aí, já aprendi isso aqui. Então, quando eu vi na aula, já ficou melhor. E também, isso que ele falou, né? De você não acelerar para você acelerar. Porque no início você pode começar mais lento, que depois você engata. Entendeu? Então, eu acho que isso ajuda também a você chegar mais rápido no teu objetivo. Pelo menos foi a minha experiência, né? Perfeito, Luma. Deixa eu ver aqui... Pessoal falando aqui de projetos, colocaram no ar, eu acho que é isso, então. Ninguém fez nenhuma pergunta, deixa eu ver. A partir do momento que você conseguiu a vaga, sua rotina mudou muito em relação à rotina de codar apenas? Você não falou quando que você começou na sua primeira vaga, Luma? Então, gente, eu comecei na segunda-feira, então eu só tenho 3 dias de empresa. Mas, assim, o que eu percebi nesses 3 dias é que eu definitivamente preciso usar o óculos na frente do computador, porque você ficar quase 8 horas na frente do computador é cansativo. Então, assim, você acaba ficando muito mais tempo, né, na frente da tela. Mas, assim, em relação à rotina, acho que não mudou muito, né, porque geralmente eu trabalhava mais à noite, em código, no caso, né. Mas, assim, agora meio que eu tenho que ver isso aqui o dia todo. Então, mudou só, assim, o horário normal. 8 às 5, preciso trabalhar com código, né? Mas, assim, fora isso, eu não sei se eu posso falar muita coisa, porque eu realmente comecei há muito pouco tempo, né? Mas acho que é isso, né? Não sei se eu respondi certinho. Não sei se é isso que ele queria saber. Não tem resposta certa. Se ele te perguntou como é que é a sua rotina, não existe resposta errada quando ele pergunta qual é a sua rotina, né? Essa é a parte boa. E a última pergunta para finalizar aqui, Luma, que fizeram. Como você se planejou para conciliar o bootcamp com o trabalho que você citou antes de conseguir a vaga? Como é que você fez essa conciliação, que às vezes pode ser complicada mesmo, né? Sim. Antes de trabalhar nesse lugar, eu acho que eu falei, né, que teve uma época que eu fiquei sem fazer o curso porque eu não conseguia acompanhar, né, porque os meus horários ficaram muito ruins, e aí eu só, não vou assistir aula hoje não, vou assistir amanhã, e empurrei isso por 2 meses, né. Mas nesse trabalho que eu estava antes, né, eu tinha um horário mais tranquilo, e aí eu me planejava para todo dia, pelo menos, estudar 1 hora. Então, dentro desse período aqui, eu vou fazer o que der. O que não der para fazer, eu faço amanhã. Ou então, eu estou muito engajada aqui, então eu vou terminar. Mas, assim, o mais importante, eu acho que é você ver um horário que você tenha mais tranquilo
e conseguir fazer o tempinho que você planejou. O que deu muito certo para mim foi trabalhar com planner, por exemplo, em que eu conseguia planejar durante a semana o que eu ia fazer. Então, o mais importante era, eu preciso cumprir isso aqui. E tentar cumprir aquilo nesse período que eu estabeleci, né? Porque realmente com o trabalho você não tem tanto tempo disponível assim, né? Então, assim, com o trabalho o mais importante acho que é manter a constância, porque você faz pouco tempo, mas você faz todo dia. Então, no final da semana você fez 5, 6 horas de programação. Então, no final do mês, né, já é bastante tempo, né? Então, assim, é só você manter a sua coerência, no caso, e a constância. Tentar cumprir o que você planejou. Maravilha, planejamento realmente fundamental. E para encerrarmos aqui, Luma, você quer deixar aqui os contatos? Fique à vontade, se não quiser também, não tem problema nenhum. Mas se você quiser deixar os seus contatos de redes sociais, para a galera que quiser conhecer um pouquinho mais da Luma, de repente conferir lá nos seus stories no Instagram ou em qualquer outra rede que você quiser compartilhar com a gente como é que vai aí a rotina, de repente, do seu trabalho? Só se você quiser. No momento, a única rede que eu estou usando é Instagram mesmo, então se alguém quiser seguir, é @RDSLuma. Se alguém quiser tirar dúvida, conversar e tal, trocar uma ideia, não tem problema, pode falar comigo. E é isso, né? Só essa rede social que eu uso, não tenho mais Facebook, não uso mais nenhuma outra, mas pode me chamar lá se quiser ajuda com alguma coisa, enfim. Estou disponível, pessoal. Tá certo. Bom, Luma, eu queria, antes de mais nada aqui, te agradecer pelo tempo que você dedicou. Eu sei que quando tá começando, você tá na sua primeira semana da sua primeira vaga agora. Obviamente que você já sabia antes, a gente já tinha combinado, já tinha um mês. Quando eu fiquei sabendo, eu falei, putz, vamos chamar a Luma aí para contar, e porque esse é o período que eu tenho também para falar, putz, deixa eu conhecer, né, as histórias das pessoas, como é que elas chegaram lá, e acaba sendo material até para eu ver como é que eu posso atuar para melhorar, para facilitar o caminho. Sou obsessivo com isso, né, de melhorar, facilitar o caminho, motivar. Então, quero te agradecer aí por você ter compartilhado com a gente aí a sua história. E tenho certeza que realmente é só o caminho, é só o começo, né? Porque terceiro dia, eu espero que a gente consiga aí num futuro, de repente daqui a um aninho, bater um papo de novo e ver como é que foi a evolução da Luma aí depois de um aninho na área de TI. Mas desejo muito sucesso aí na jornada. E, inclusive, a gente ainda vai se encontrar, né? Porque amanhã eu também dou aula lá na empresa que a Luma tá trabalhando, então a gente ainda vai se encontrar amanhã de manhã. Tá bom? Mas se quiser deixar aqui as suas últimas palavras aqui pra galera, qualquer, enfim, nem que seja uma boa noite, mas qualquer coisa que você queira deixar como uma mensagem aqui pra galera que tá aqui na entrevista. Eu queria te agradecer, Renzo, pelo convite para a entrevista, né? E também agradecer por toda a ajuda, por ter me incentivado, né? Acho que eu falei bastante com você no grupo, no Instagram, né? Sempre perguntando Instagram coisa. nos últimos... Quando você voltou na terceira vez, você voltou bastante no Instagram mesmo. Eu me lembro de várias perguntas na caixinha que você me mandava aí, bastante mesmo. Porque às vezes alguém faz uma pergunta que eu também tenho dúvida, eu mando lá algum complemento que eu já quero saber, né? Ou eu perturbo, quando é que vai ter curso de não sei o quê, né? Então eu tô sempre por lá, né? Antenada. Agradecer também o pessoal do grupo, né, da comunidade do Python Pro, porque com certeza eles são parte, né, porque muita gente sempre me ajudou, então eu sou muito grata por isso também, né, e enfim, é isso, só tenho a agradecer e espero que daqui a um ano, né, eu volte pra gente saber como é que eu vou estar, também quero saber. Mas estará muito bem, tenho certeza absoluta. Isso aqui é só o começo, estará muito bem com certeza, mas eu quero ver o quão bem você estará. Esse é o ponto. Tá bom, Luma? Tá bom.